Estamos já ao vivo no Instagram. Pode pedir para entrar agora para mim, por favor. Isso. Oi, como é que tá? Oi, Fê, tudo bom? Oi, Vã. Olá! Pronto, já estamos aqui. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vou colocar aqui ao vivo. Fê, sabe o que é que agora que eu estou entendendo por que fica assim branca a tela? Depois eu conto. Que a gente está com duas transmissões e uma fica mais clara que a outra, só explicando para vocês, né? Vocês sabem que todo esse trabalho nosso é um trabalho que vai ficando cada vez mais exigente, né, para nós. Mas vamos lá, deixa eu transmitir ao vivo aqui. Então, pronto. Também estamos ao vivo. Sejam bem-vindos e bem-vindas quem está entrando. Ok, estamos ao vivo também pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, né? Então, nós vamos fazer a abertura inicialmente. Então, só para apresentar um pouquinho quem é a FM, né? Por que nós estamos aqui. E, claro, o que vai acontecer é que quem está no Instagram não vê a apresentação, só ouve a musiquinha, tá bom? Mas vamos lá. Se vocês quiserem dar uma chegadinha também no YouTube, o YouTube vocês veem um pouco dessa abertura nossa, né? Que foi feita com muito carinho. E agora, fazendo uma contagem regressiva para a gente começar, né? Esse trabalho é feito pela Fátima Mota Treinamentos, que é uma empresa que tem como a grande missão a ampliação da consciência como caminho para o desenvolvimento humano. Então, é uma grande honra, né, poder fazer esse trabalho, e principalmente agora com a Vanessa, né, com a doutora Vanessa. Bom, pessoal, então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estou vendo muita gente entrando aqui pelo Instagram, então sejam bem-vindos. Quem está assistindo a gente pelas outras mídias também sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu não sei se vocês me conhecem, eu sou Fátima Mota, sou responsável pela Fátima Mota Treinamentos, uma empresa que está no mercado há mais de 30 anos, né? Então é um grande prazer, há 33 anos, alguma coisa assim. E nós fazemos a live exatamente, acho que há uns 2 anos ou mais, foi antes da pandemia que nós começamos a fazer. E o objetivo dessas lives é que a gente possa passar um pouco do nosso conhecimento, passar um pouco da sabedoria, né, que a gente acumula no decorrer dos tempos, e mais do que do tempo, a gente acaba acumulando sabedoria em função dos contatos que a gente tem, né? Em função das pessoas que a gente conhece, em função dos trabalhos que a gente faz. Então, como vocês sabem, nós temos sempre, a cada 15 dias, uma live. Uma live que eu faço sozinha e outra que eu sempre trago um convidado, uma convidada. Então, hoje é o dia, né, de uma convidada. E uma convidada que eu vou dizer para vocês que é muito, muito, muito especial, né? Uma pessoa muito querida, né? Uma pessoa que, além de eu reconhecer a competência fantástica que ela tem um coração e é um ser, né? É um ser humano muito, muito, muito especial. Então, é um grande prazer tê-la aqui
né? Então, queria dizer, oi, Ronan, você está aí? Daqui a pouco eu falar, oi, tia. Eu sei, Ronan, que eu sou sua tia, mas tudo bem. Não sou sua tia, mas tudo bem. Mas então, é isso que eu queria falar da Vanessa, da doutora Vanessa, que é uma pessoa muito especial, e queria que ela se apresentasse. Eu não vou ficar falando tudo que ela é, porque eu quero que ela se apresente. Pessoal, se tiver aqui no YouTube, quiser me falar como é que está o som, pode falar, então espero que vocês estejam ouvindo bem. Saudade de você também, Ronan. Então, tá bom. Vanessa, quem é você, doutora Vanessa? Oi, Fátima. Bom, em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui hoje com você para a gente ter essa conversa, esse bate-papo. É uma honra, é uma honra. Só quem te conhece sabe que é uma honra estar aqui com você. Então, meu nome é Vanessa, eu sou médica há quase 16 anos. Eu brinco que eu fiz medicina para estudar a homeopatia, para ser homeopata. E depois que eu já tinha concluído meus estudos, depois que eu já tinha me tornado homeopata e realizado um grande sonho, entrou no meu caminho a medicina do trabalho. Então, hoje, eu sou homeopata e médica do trabalho. Eu tenho essas duas titulações na medicina e é um prazer imenso, pela primeira vez, estar oficialmente falando sobre as minhas duas especialidades médicas em uma live só, né? Porque a gente tende a fragmentar, mas hoje é uma oportunidade que você está me dando de falar sobre as duas especialidades em uma live, porque elas têm muita relação, uma complementa muito a outra e são lindas essas especialidades. Ok. Sabe, Vanessa, é um prazer imenso estar aqui com você, porque eu queria até contar um pouquinho para vocês por que nós pensamos em fazer esta live, né? Eu acho que a primeira coisa que eu queria contar isso para vocês. A Fernanda está me dizendo aqui que a transmissão pelo YouTube está com ruídos. Eu realmente não sei, Fê, por que está com ruídos, mas enfim, vamos tentar aqui. Eu vou tentar mudar um pouquinho para ver se melhora aqui. Mas enfim, né? Me fala se melhorou ou não. Não sei por que tá. Mas é assim, né, pessoal? A gente sempre tem coisas que dão certo e outras coisas que precisam sendo ajustadas, né? Então me falem como é que tá agora, se melhorou ou não aí no YouTube. Então vamos lá, pessoal. Por que nós fizemos isso? Por que a ideia de trazer, né, a doutora Vanessa aqui? Vocês sabem que eu trabalho muito com executivos, né? Eu acho que executivos são as pessoas que eu mais trabalho, seja com mentoria, seja com coaching, seja com treinamento, seja com palestras. E uma coisa que sempre me deixa ficar muito, 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 muito preocupada é o quanto que nós não damos valor para a saúde, o quanto que nós não damos valor para o nosso corpo, né? E uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: escute, né? Onde é que você mora? Você mora dentro do teu corpo, né? Se não cuidar do teu corpo, onde é que você vai morar? O que vai fazer se você não se cuidar? Então, esse trabalho aqui é um trabalho que complementa tudo aquilo que eu já falo e já faço, né, para os executivos. Mas o ponto aí é que, às vezes, a gente nem sabe o que é a homeopatia. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para você, Vanessa, é assim, o que é homeopatia, né? Para as pessoas entenderem um pouco o que é homeopatia. Conta pra gente. A homeopatia é uma especialidade médica, né? É reconhecida como especialidade médica aqui no Brasil desde 1980. E é uma área da medicina que se utiliza do princípio dos semelhantes para promover a cura. Então, ela enxerga o organismo, ela enxerga o paciente como um todo, em sua totalidade de características de sintomas e também características individuais, e usa medicamentos preparados de forma naturais e em sua quase totalidade com substâncias simples, que passam por um processo de dinamização e sucções sucessivas e estimulam a energia vital do organismo do paciente a reagir na direção da cura.
ela é muito complexo explicar aqui, mas eu tentei sintetizar em uma frase só o que é. Então, uma medicina que usa medicamentos naturais, manipulados, que sofrem sucessivas diluições e sucções e estimulam a energia vital do organismo a responder na direção da cura. Sabe, Vanessa, eu fico pensando o seguinte, né? No momento que as pessoas estão procurando tantas coisas naturais e no momento que a gente precisa tanto de curas, olhando o ser humano como um todo, talvez a homeopatia seja realmente uma grande solução ou uma grande alternativa para tudo aquilo que a gente vem vivendo, né? Eu acho que principalmente Uhum. pós-pandemia, nós realmente passamos por situações muito complexas, muito desafiadoras, né? Então, a homeopatia vem, eu acho que bem direto com isso, né? Bem direto para a gente poder trabalhar. E, em função disso, eu queria te perguntar uma coisa. Quais os principais problemas de saúde que você vê nos executivos hoje? Eu vejo alguns, né? Depois eu até comento, mas eu queria saber de você. Você que lida, e isso que é legal, né? Porque a partir do momento que você trabalha também como médica de saúde, né? Você, médica de trabalho, você Do também trabalho. tá do trabalho, está sempre encontrando e vendo, né, pessoas que trabalham em empresas, sejam as da tua empresa ou de outras. O que Sim. você vê? Quais são os principais problemas de saúde dos executivos? Só para, né, terminar de situar, faz 9 anos que eu trabalho dentro de multinacionais. Né? Trabalhei 5 anos e meio dentro de uma multinacional alemã e atualmente estou quase completando 4 anos numa multinacional italiana. Então, de fato, o meu contato como médica do trabalho dentro dessas empresas grandes me colocam em contato desde as pessoas que trabalham no chão da fábrica até os altos executivos. O que vem me chamando a atenção de forma crescente nesses anos que eu trabalho dentro de empresas são as questões relacionadas à saúde mental. Né, a saúde emocional, mental e de autocuidado desses executivos. Eu vejo pessoas que se preparam, que cuidam do físico, cuidam muito da alimentação, mas que por um outro lado são pessoas que acabam não cuidando tão bem do seu emocional, cuidando das suas pausas internas, não trabalham as suas escutas internas. Eu tenho visto isso, mas felizmente também, não sei se é a minha prática, mas eu dentro da empresa, as pessoas têm me procurado dentro da empresa. Eu tenho utilizado a ferramenta homeopatia dentro da Legal. empresa. E as pessoas que me procuram são as mais variadas, mas eu já atendi gerentes que saíram de reuniões e já vieram me procurar, identificando necessidade de cuidar um pouco melhor dessa parte emocional aí, visto tamanha pressão, as situações. Então, dentro da empresa é muito legal, eu sinto isso mesmo, né? E as pessoas têm procurado. Isso é muito importante, né, Vanessa? Eu estou aqui olhando um pouquinho para cá, explicando para vocês, porque eu estou conectando a câmera aqui, que parece que desconectou, sabe como é que é, né? Sempre dá umas coisinhas aqui, mas não sei por que desconectou. Mas vamos lá. Acho que agora vai conectar de novo. O ponto todo, pessoal, que eu queria, e aí, né, complementando o que a doutora Vanessa tá falando, é assim, né? Eu acho que concordo totalmente a questão da saúde mental. Com certeza nós temos problemas seríssimos, né, de executivos com problemas assim, né, tendo depressão ou ficando muito ansioso. A ansiedade é uma coisa que eu ouço o Síndrome pessoal do falar. pânico. Síndrome do pânico, né? E assim, pessoas jovens, eu não estou falando nem pessoas muito, sabe? Não é uma questão, a pessoa tem 60 anos, 70 anos, não, às vezes com 25, com 30, né? Ou até Sim. antes, as pessoas acabam desenvolvendo doenças muito, muito sérias. E às vezes é interessante a gente pensar nisso, né? Porque
quando a pessoa tem uma doença desse tipo, né, às vezes ela não trata. Primeiro ponto é esse, né? Às vezes as pessoas não se tratam como elas deveriam se tratar. Acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que eu vejo que essas doenças elas vão ampliando cada vez mais os problemas existentes, inclusive físicos. Então, daí você começa a ficar com dor nas costas, com dor de cabeça, com uma imunidade muito baixa, né? Então, Exato. efetivamente eu acho que assim, cada vez mais a gente vê pessoas jovens tendo alguns problemas que a gente gostaria de não ver. Inclusive crianças, né, doutora Vanessa? Sim. Como é que você vê isso? Infelizmente, assim, um dado, né, uma informação. Em 2015, os afastamentos realizados pelo INSS, os benefícios concedidos pelo INSS por incapacidade laborativa, o motivo de depressão e saúde mental, as doenças do espectro mental, foi a terceira, a maior causa. Em 2017, já passou para o segundo colocado, né, a segunda maior causa de afastamento. Ou seja, as doenças mentais, elas geram incapacidade, né? Se não cuidada, geram incapacidade temporária, mas que fica se arrastando por algum tempo. E, infelizmente, a gente tem visto isso também refletindo nas crianças. Aí, as crianças, a gente tem outros tipos de questões, outros tipos de abordagem com relação a esse tema. Mas no adulto, e se tratando dos executivos, a gente vê a cobrança por alta performance, por muita entrega, né? Então, mas isso é inerente, né? E também as pessoas liderando outras pessoas. Essa responsabilidade também, lidar com o ser humano não é nada simples. Não é nada simples, né? Não é nada simples. E essa cobrança, né, Vanessa, que você falou, ela é cada vez mais intensa, né? É cada vez mais intensa. Assim, e eu não quero dizer que seja certo, errado, bom ou má, mas o ponto mais sério é como, inclusive, os executivos, eles lidam com essas cobranças, né? Porque não é uma forma, às vezes, fácil, né? Não é uma forma natural e falar, ok, eu vou fazer meu melhor, se eu conseguir, ótimo, se eu não conseguir, eu vou conseguir de uma outra forma, eu vou buscar. Não, existe uma autocobrança, né? E uma autoculpa muito grande em função de não conseguir chegar no resultado e que, às vezes, acaba gerando, sim, um problema para o dia a dia, né? Um problema físico, um problema emocional, né? Acho que os dois problemas caminham juntos, né? E me fala uma coisa, né, Vanessa? Como que a homeopatia pode ajudar nessa história? Como é que a gente pode enxergar a homeopatia ajudando os executivos a lidarem com essas situações? Tá. A consulta homeopática a medicina homeopática que eu pratico, ela é a unicista. Ou seja, eu tento encontrar, durante a consulta homeopática, características, então eu tento conhecer o máximo possível de características e sintomas daquela pessoa, para escolher um único médico que representa essa pessoa. Conforme eu vou perguntando as coisas na consulta, e seu sono, e intestino, e posição que você dorme, que tipo de pensamento, e aí eu percebo que quanto mais a pessoa tem um cargo mais alto, ela mais se fecha para abrir suas vulnerabilidades. Nossa, mas a consulta homeopática, com muita delicadeza, com muito respeito e principalmente sem julgamento nenhum, quando o paciente consegue se abrir, a gente consegue captar, até me arrepio, a gente consegue captar o que é de importante para conseguir escolher qual é o medicamento que representa essa pessoa. E aí, o processo começa. Eu acho que reconhecer sua vulnerabilidade e se abrir
reconhecer que precisa de ajuda para melhorar qualquer coisa, que seja um sono, né? Um executivo que não dorme bem, ele tem que reconhecer que isso não é bom para a sua saúde, pode comprometer sua capacidade de decisão, por exemplo. Então, eu nem não estou falando de nada muito grave, estou falando de coisas simples, mas de reconhecer que precisa de ajuda e que isso precisa ser cuidado e trabalhado. Sabe, Vanessa, você está dizendo uma coisa que é básica, né? Primeiro, o reconhecimento de vulnerabilidade mesmo. Nossa, o que eu discuto isso com as pessoas que eu dou coach, que eu dou mentoria, é muito forte. Inclusive hoje eu estava discutindo, porque as pessoas têm dificuldade, sim, principalmente homens, né? Uma dificuldade imensa de reconhecer algumas vulnerabilidades, né? E poder falar, olha, eu não estou dormindo, eu estou tendo pânico, entrando em pânico com coisas. Sim. E isso acontece muito também quando a pessoa é promovida, né? Às vezes as pessoas são promovidas e não estão prontas nessa promoção, não estão prontas para a promoção. Então, a cobrança vem, porque afinal de contas, se você foi promovido, você tem que dar conta, né? E como vem a cobrança, eu fico cada vez pior e mais, né? Eu não consigo lidar comigo mesmo e não consigo me abrir. Então eu começo a não dormir, eu começo a não comer, eu começo a deixar de fazer, inclusive, exercícios físicos, né? E isso que você falou de pensamentos, né? Eu começo a ter pensamentos recorrentes extremamente negativos. Então imagine Sim. o que vai acontecendo. E o que você falou que eu acho importante, que é assim, às vezes você sente que, sei lá, tá com dor de cabeça ou não tá bem, né? Você vai no médico X. Esse médico X, ele trata de você da dor de cabeça. Se é um neurologista, vai tratar, né? Aí você fala assim, eu não tô dormindo bem. Ele fala, tá bom, que bom, então você não tá dormindo bem, ótimo, vamos fazer uma polissonografia. Aí, na polissonografia, dá uma questão que você precisa tratar a questão do maxilar, da boca. Aí você vai para um dentista. Aí depois, quando você vai no dentista, de repente o teu sono continua mal. Aí você vai para um psiquiatra, né? E aí você vai cada vez indo para médicos diferenciados, né? E eu estou falando um exemplo, a gente pode falar outros, milhares de exemplos. E você vai indo para médicos diferenciados, e que cada um enxerga uma parte de você e não o todo. Eu acho que esse que é o ponto mais sério, né? O jeito que a medicina hoje é estruturada, ela causa uma fragmentação. Você se fragmenta. Você tem o médico que cuida do seu coração, você tem o médico que cuida da sua pele, você tem o médico que cuida da sua insônia, você tem... Então, você se fragmenta. Eu acho que a homeopatia, ela abraça essa situação, porque para você escolher o medicamento que representa essa pessoa, eu preciso saber tudo dela, vou querer saber como ela dorme, com o que ela sonha, se ela tem alguma lesão, alguma doença de pele, alguma descamação, couro cabeludo. É uma riqueza de detalhes e é muito interessante que a pessoa que nunca passou por uma consulta homeopática fica até assustada, né? Nossa, mas quanta pergunta. Então eu até falo, olha, vou perguntar coisas para você que provavelmente nenhum médico nunca te perguntou. E não é porque, a informação, você precisa saber o que fazer com aquela informação. E na homeopatia, cada pergunta tem uma finalidade. A gente usa as respostas para a escolha do medicamento. Então eu posso ter 2 pacientes que me procuram no mesmo dia, elas podem trabalhar na mesma empresa e as duas com sintomas depressivos. Olha, é quase certeza, Fátima, que cada uma delas vai sair com um medicamento diferente. Exatamente. E olha só que beleza, né? É poder olhar para o indivíduo como indivíduo e não como, né, algo que às vezes alguns médicos nem te olham, né? E já te receitam alguma coisa e não prestam a menor atenção em quem você é. Então, olha, pessoal, se vocês estão gostando dessa live, né? Chamem as pessoas para participarem. Eu só estou agora no Instagram
porque não funcionou, está com alguma questão aí, o resto então estamos só no Instagram. Então chamem as pessoas para participarem. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu vi aqui várias colocações de pessoas que a gente pode dar. Vou dar uma olhada rápida, mas olha, o Agner está dizendo assim, com a falta do cuidado de si, o excesso de autocobrança vem o burnout, né? Que é, né, uma coisa, né, que está aí Uma coisa mesmo. puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, é isso mesmo, Agner. Aí o Agner fala assim, a primeira coisa que a gente corta é 1 hora do exercício físico, porque acha que essa 1 hora é desperdício, exatamente, né? Então você vai cortando exatamente as coisas que precisa. Aí a Joyce fala assim, verdade, muita gente acaba almoçando na frente do computador e nem presta atenção no que está comendo. Então você imagina, você está comendo mal, você está dormindo mal, você não está fazendo nenhum exercício, né? Então, o que acaba acontecendo é que você vai se perdendo de você. E quando você fala, Vanessa, essa questão que a própria consulta, né, é uma consulta bastante completa, eu acredito que muitas pessoas falam assim, puxa vida, mas eu nunca parei para pensar a relação que tem da queda do meu cabelo, por exemplo, com a minha falta de sono, né? A queda do meu cabelo com, sei lá, questões de pele, né? Você fala, por que uma coisa tem a ver com outra? E quando você vai para a homeopatia, eu acredito que isso se vê, não é isso? Isso, a gente faz um momento, geralmente as minhas consultas têm 1 hora de duração. É 1 hora que o paciente está falando sobre ele em voz alta. E ele, às vezes, ele está escutando coisas sobre ele que ele nunca parou para pensar, para analisar. Então, uma das perguntas, são muitas, né? Estou dando aqui pequenos exemplos, mas assim, como que você reage quando você é contrariado? Contrariada. E aí, quando eu estou dentro de um ambiente de trabalho, eu falo, como você se sente numa reunião? A pessoa não para ver como ela se sentiu numa reunião. Se ela se sentiu insegura, se ela se sentiu com medo. E aí você não... A pessoa, por exemplo, que participa de uma reunião de uma forma inadequada, entre aspas, reunião gerencial, que um interrompe o outro, começa a falar mais alto. O que está por trás desse interromper o outro antes de escutar? O que está por trás desse falar alto? Tem tanta coisa que pode ser explorada e cuidada e olhada. E olhada, porque olha, você não precisa ser assim. Se você cuidar disso em você, se você buscar um autoconhecimento, você vai ver que você não tem necessidade de fazer muitas coisas que você faz e que são defensivas, né? São coisas para se defender. Então, na consulta homeopática é um ambiente muito seguro para que se exponham isso, que na homeopatia isso é encarado como um conjunto de características que representam aquela pessoa. As coisas a serem trabalhadas que advêm da consulta homeopática podem e devem ser trabalhadas junto com um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra. Né? A homeopatia não trabalha especificamente, é isso porque aquilo, você é assim porque na sua infância. Não tem essa... A homeopatia não faz essa ligação entre os fatos. Ela coleta sintomas e características para ajudar a escolher um único medicamento e aí a melhora começa a acontecer. A melhora global de todos os sintomas, aos poucos. E um dos mitos, acho que você tinha comentado no início, né? A homeopatia tem vários mitos. Um delas é de que ela é lenta, que você demora para ver resultados. Isso também pode ser uma das causas que faz as pessoas não procurarem, porque hoje a gente tem uma questão de imediatismo. Mas é um mito que a homeopatia é lenta. Quando a gente acerta o remédio de fundo, a pessoa sente algo de diferente na primeira, na segunda dose. De início é uma sensação subjetiva de bem-estar e que quando a dose está adequada e o remédio também, ela é crescente e suave. A gente vê isso, eu participei de pesquisa como aluna ouvinte, uma pesquisa duplo cego,
que foi feito comparando a fluoxetina e o remédio homeopático. Então, eram pacientes com depressão, sintomas depressivos, e a melhora, a gente fazia acompanhamento depois de uma semana, depois de 2, enfim, é todo um trabalho. E eu participei só como aluna ouvinte. Mas era impressionante, depois que a gente abria e via o que o paciente estava tomando, se ele estava tomando homeopatia ou fluoxetina, a melhora, a sensação subjetiva de melhora logo nos primeiros dias. A gente via isso nos pacientes que estavam tomando homeopatia. Então, a homeopatia não é lenta, isso é um mito. Né? Mas isso talvez ainda impeça as pessoas de chegarem na homeopatia. Eu acho que você trouxe uma coisa importantíssima, né? Eu acredito que na hora que você começa a fazer essas perguntas, as pessoas começam a falar, poxa vida, né? Talvez seja o momento de eu procurar um terapeuta, né? Talvez seja o momento de procurar um coach, talvez seja o momento realmente de eu olhar para dentro, né? A pandemia trouxe muito isso, né? Essa possibilidade da gente se enxergar e ver por que eu fiquei com tanto medo, né? O que aconteceu comigo na pandemia? E essa volta da pandemia que também está muito, muito, muito séria, né? Importante para a gente poder olhar. E a Joyce está dizendo assim, a questão de se mostrar vulnerável em ambiente corporativo é bem desafiador, porque ninguém quer ser visto como frágil. Pois é, né? Eu sempre falo que às vezes a gente tem complexo de Deus, né? A gente não quer ser frágil, a gente quer dar conta de tudo, e aí vai se acabando, né, Joyce? Então, eu acho que esse é o ponto, a gente poder olhar para tudo isso e falar, bom, eu tenho saídas, eu posso me tratar, eu posso fazer coisas para mim, né? E coisas que não tenho, inclusive grandes efeitos colaterais, né? Porque quando você fala em remédio, e nada contra remédios, né? Mas eu até estava falando para a Vanessa, eu preciso realmente assim, cuidar para ontem. Porque você começa a tomar um remédio aqui, depois vem outro, depois vem outro, vem outro. Quando você vê, você está tomando 20 remédios diferentes e que a gente esquece de olhar o efeito colateral, né? E aí, Vanessa, como é que fica a homeopatia? Tem efeito colateral? Não tem? Como é que funciona? Olha, até existem efeitos colaterais sim na homeopatia, mas quando a gente compara com efeitos colaterais de outros medicamentos, eles são absurdamente mais suaves, muito contornáveis também, porque você faz um pequeno ajuste na dose e o corpo responde rapidamente também. Então a gente não pode dizer que a homeopatia é totalmente isenta de efeitos colaterais, mas eles são geralmente passageiros, de pequeno impacto, né? E eu vou dar um exemplo. Pode haver um episódio de diarreia, pode haver constipação, ou um pouco de dor de cabeça. Pode ter, né? Não que todas as pessoas têm. Isso geralmente acontece no início do tratamento, quando são pessoas muito sensíveis e que estão reagindo muito rapidamente à medicação. Então, geralmente isso acontece quando tem excesso de medicação homeopática. A gente, às vezes, pede para a pessoa não tomar o remédio todos os dias ou pede até mesmo para a pessoa diluir a medicação. Então, pode acontecer, mas são efeitos muito mais suaves, passageiros e rapidamente contornáveis. Isso é importante, né? Porque às vezes, quando você toma um remédio alopático, você nem tem ideia de qual remédio que está gerando constipação ou qual remédio está deixando você mais trêmula. Você vai indo, né? Você vai tomando e chega uma hora que você nem sabe exatamente o que está acontecendo, né, Vanessa? O que eu vejo muito é a pessoa tendo que tomar remédio para ajudar no efeito colateral do remédio que ela já está tomando. Então ela começa a tomar um remédio, aí ela começa a, por exemplo, sei lá, ter dor de estômago, aí ela começa a tomar um remédio para a dor de estômago, esse remédio de dor de estômago começa a dar queda de cabelo, aí ela começa a tomar. Uma coisa puxa a outra. Quando você vai ver, já está tomando 20 remédios. Então, é muito interessante a gente voltar esse olhar para menos profissionais, tentar condensar um profissional para te olhar mais como um todo. É claro que eu, como homeopata, posso, e não só posso, como devo,
indicar para um outro especialista, mas a pessoa é o famoso médico de família. O homeopata tem esse papel de médico de família. Além de poder atender toda a família, de fato, ele é um clínico geral. Ele olha e cuida bem para esse paciente, todos os seus aspectos, e quando necessário, ele encaminha para um outro profissional especialista. Mas tem esse olhar mais completo. Mais completo de como você está dormindo, como você está, como que estão seus pensamentos, como que está seu intestino. Tudo isso é abordado em uma consulta só. É um olhar global, né? Você olha o ser humano como um todo. Eu acho que isso é bem importante. Agora, o que eu vejo também, Vanessa, é assim, né? A partir do momento que eu já tomo, né, remédios alopáticos, às vezes a gente tem muito medo de mudar, né? Porque fala, poxa vida, pera um pouquinho, tá? Eu estou tomando 20 remédios aí, 12 remédios, 8 remédios, não importa. Como é que eu faço para mudar? Como é que eu saio do alopático e vou para o homeopático? Será que eu posso fazer isso? Enfim, eu queria saber de você, assim, como é que é essa transição? Ótima pergunta, Fátima. Ótima pergunta. Então, outro mito que a gente pode desfazer aqui é que se você está tomando um remédio alopático, você não pode tomar homeopatia ou vice-versa. Então, isso é um mito. Então, a homeopatia pode entrar como tratamento, qualquer que seja a queixa do paciente, ela pode entrar sim. Então, vamos falar de um antidepressivo. A pessoa está tomando mais medicamentos, mas está tratando aí de uma depressão, de uma insônia, está tomando medicamentos fortes. E está melhorando. Ela está melhorando, mas ela está querendo, poxa, eu vou tomar isso aqui para sempre, como é que vai ser? É um ótimo momento para a gente associar a homeopatia. Então, a gente descobre qual é o remédio de fundo, ela começa a tomar. Não existe interação medicamentosa. Desculpa, entrou uma. Eu acho que mexi onde não devia ter mexido. Você estava falando. Tudo bem. Tirar uma mensagem que entrou e eu acabei cortando, mas desculpa. Você estava falando que não tem interação medicamentosa. Isso. Então, a homeopatia não vai atrapalhar o efeito dos outros remédios e vice-versa. Os outros remédios também não vão atrapalhar o efeito da homeopatia. Eles vão caminhando em trilhos paralelos. A partir do momento, no caso do tratamento de uma depressão, de uma insônia, etc., que a pessoa já está estável, o psiquiatra que está fazendo esse acompanhamento, ele vai ver essa estabilidade e vai pensar num desmame da medicação. Nesse momento, a gente pode fazer um suporte um pouco maior com a homeopatia para ajudar no momento do desmame da medicação, até ou ficar com a dose mínima, ou até realmente suspender o medicamento, e aí mantém só a homeopatia. Lembrando que nem todos os casos vai ser possível você tirar toda a medicação alopática, porque tem situações que são impossíveis. Então, no caso de um paciente diabético, num hipertenso, cuja hipertensão já está de fato instalada mesmo naquele organismo, não tem como. Então, a gente pode, dependendo do caso, um paciente que toma muitos remédios para muitas coisas, a gente pode conseguir diminuir essa quantidade de medicamentos, melhorar a qualidade de vida, e tem outros casos que a gente consegue fazer o desmame completo da medicação alopática, psiquiátrica, e manter só a homeopatia. E a homeopatia também não cria dependência. Então, você não vai precisar tomar a sua homeopatia para sempre. Chega um momento que a alta médica existe. Mas é um tratamento multidisciplinar. Eu acho muito interessante a gente poder pensar nisso, né? Pensar em outras alternativas. E o que você falou é importante. De repente, poder pensar que, ok, eu posso tomar remédios alopáticos, mas também eu posso tomar remédios homeopáticos que me ajudem em coisas mais holísticas, né? Mais globais, olhando de uma forma sistêmica, né? O ser humano. Isso, né? sistêmica. Acho que é bem assim, essa questão. Fátima, a mudança, ela vem acontecendo, né? Ela vem acontecendo aos poucos. Tenho pacientes meus que chegaram
com os seus problemas procuraram primeiro a homeopatia. Então, isso já existe. Existem pessoas que procuram primeiro a homeopatia para tentar ajudar a melhorar o que quer que seja. E muitos deles conseguem se manterem sua saúde só com homeopatia. Alguns outros precisam de fato ir para um especialista para tratar a sua questão, né? Continuam a homeopatia e associam a outra. Mas assim, a porta de entrada via homeopatia, ela tem acontecido primeiro na homeopatia, tem acontecido bastante também. Eu pego de tudo. Tem pacientes que já estão há anos com psiquiatra e agora decidem, olha, eu comecei a fazer o desmame, estou um pouco inseguro, quero começar a homeopatia para me dar um suporte. Tem de tudo. E eu fico muito feliz que hoje em dia tenho pessoas que me procuram primeiro. Né? Porque é uma visão da coisa mais natural, né? Também que é uma decisão de várias pessoas. Cada vez mais a gente tem pessoas que são veganas, pessoas que são vegetarianas, pessoas que buscam não colocar tanta química no organismo, né? Então Sim. tem essa opção. Eu acho que é bem isso, é entender que existem opções e a gente precisa conhecer essas opções, né? Até para poder fazer as escolhas melhores, né? E tem uma coisa também de custo, né, Vanessa? Porque você tem alguns medicamentos que são caros, né? Um antidepressivo, né? Você tem desde R$ 180 até R$ 400 um antidepressivo, né? Uma caixinha, né? Uma caixinha. Uma né? caixinha. Assim, uma caixinha que duraria um mês. Com relação aos custos das medicações homeopáticas, elas são manipuladas, né, em farmácia de manipulação homeopática. Aqui em Campinas, o custo de um frasco de medicamento homeopático está girando por volta de R$ 30. Tá? Em São Paulo, está entre 30 e 50. E aí depende, né, depende da farmácia, da localização. E um frasco homeopático, isso também é uma outra curiosidade. Você não toma o frasco até ele acabar. Você toma cerca de 20 doses daquela potência e depois você troca a potência do remédio para que o estímulo do seu organismo, no seu organismo, continue. Isso também é outra curiosidade. Então, se a pessoa toma uma gota por dia, a cada 20 dias ela vai trocar a medicação. Então, em 60 dias, em 2 meses, ela vai ter usado 3 frascos. Vai ter gasto por volta de R$ 90 a R$ 100 para 2 meses de tratamento. Se a gente puder, para eu dar uma referência de valor, né? Claro, eu acho que acho que são coisas que às vezes a gente nem sabe, né, Vanessa? Porque acaba não sendo divulgado, mas a homeopatia é um estudo muito antigo, né, Vanessa? Quanto tempo tem a homeopatia? Eu não faço a menor ideia. Olha, Hahnemann, que foi o médico alemão que acabou inventando descobrindo a homeopatia 1790, 1790 e pouco. Poxa, ou seja, é da época, né, onde a gente ainda olhava mais para a natureza, né, que buscava coisas mais naturais, né, a mesma coisa os remédios né, as ervas, né, que a gente pode utilizar, a medicina natural, né, acho que também caminha por aí. Bom, Vanessa, eu queria assim que você fosse trazendo para a gente, então, uma mensagem, né? Uma coisa que você realmente gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo. Tá. Eu vejo como as pessoas trabalham, né? Então, todo ser humano tem um trabalho e eu sou médica do trabalho, eu sou homeopata, então eu vejo as pessoas dentro do seu ambiente de trabalho e eu acho que, ultimamente, o que tem me chamado muita atenção, que eu gostaria de falar para as pessoas para buscarem autoconhecimento e cuidarem de fato de si mesmas. Né? O que é cuidar de si mesmo? É se conhecer, é reconhecer suas fraquezas, suas dificuldades, ver o que você pode melhorar em si mesmo, escolher e buscar uma melhor versão de si mesmo. E aí, quando a gente está falando agora de executivos e de líderes, quanto mais a pessoa se conhece, mais ela consegue liderar a sua equipe.
ela vai estar em paz consigo mesma e ela vai ajudar as outras pessoas a também encontrarem o seu caminho de autoconhecimento. Isso é um processo. A gente está aqui no planeta Terra para evoluir, para se conhecer, para interagir uns com os outros. E é na troca entre os humanos que a gente cresce. Mas essa troca nem sempre é fácil. Ela tem atritos, ela tem questões que a gente precisa trabalhar na gente. Então, assim, a gente não vai mudar ninguém. A gente nunca vai mudar uma empresa. A gente só está nas nossas mãos mudar a nós mesmos. E essa mudança só vem com autoconhecimento. Então, aqui, assim, uma mensagem que eu gostaria de deixar às pessoas para se conhecerem melhor, para trabalharem nisso dentro de si mesmas. Aí a gente fica com muita força para mudar o que está em volta. Mas se a gente não se mudar, se a gente não se conhecer, não vai dar certo. Vai enroscar. Pois é, pois é. Ó, fantástico, o pessoal está dizendo, sensacional, parabéns, né? Oi, Fernanda, você está aí? Ah, Fê! Que linda! Obrigada, Fê, de estar aí. Gostoso. E a Fernanda, até vou falar para vocês, né? Ela constela, né? Eu fiz 2 constelações com ela, que eu fiquei assim apaixonada pelo trabalho dela. E foi me indicada pela Vanessa, pela doutora Vanessa. Então, veja, né, como a gente está num momento, eu acho que é um momento bem de mudança, de transformação mesmo, né? Onde a gente passa a olhar a medicina de uma outra forma, né? A gente não fica só com a ciência, né? Eu acho que é importante a gente ver isso, que a ciência e a espiritualidade começam a caminhar cada vez mais juntos, que a ciência com a natureza, né, começam a caminhar cada vez mais juntos, e que a gente tem que olhar para algumas coisas que antes a gente achava que eram muito, sei lá, difíceis, né, muito abstratas, a gente tem que olhar que elas são muito mais concretas do que a gente pode imaginar. Eu estava conversando hoje, inclusive, com um executivo. Fernanda, estou com o seu contato. Pois é, Agner. Tá bom. Estamos numa família aqui daqui a pouco, né? Uma medicina que cuida da saúde da pessoa sã e não da doença. Exatamente, é isso aí. A gente poder se cuidar, inclusive, antes de adoecer. Eu acho que esse é um ponto importante, que talvez seja uma mensagem importante para deixar para todo mundo. Eu não preciso adoecer para me cuidar. Então, por exemplo, né, eu acho que continuando um pouco o papo e misturando isso com mensagens, né? Quem já não ficou triste? Você ficou triste. Às vezes assim, você fica triste e você não sabe o que fazer com essa tristeza. Aí você, em vez de trabalhar essa tristeza, você acaba começando a comer mais, né? Ou começa a ter comportamentos, ou fumar mais, né? Porque parece que está aumentando, as pessoas estão fumando. Ou fazer coisas que vão te agredindo. Então, em vez de se olhar e falar assim, nossa, eu estou ficando muito triste ou muito irritado, muito ansioso, muito ansiosa, né, muito angustiada, ou enfim. E aí procurar ajuda, né, de terapeutas, de médicos, homeopatas, de pessoas que possam olhar para isso. Às vezes a gente não faz, a gente não dá nem bola, né? E aí deixa de se tratar enquanto você está são. Eu acho que esse é um ponto muito importante, muito sério, né? E a gente faz isso, a gente vai esquecendo e vai deixando para lá e não vai cuidando. Uma outra coisa que eu queria até colocar junto é o quanto que é importante o conhecimento do enneagrama, que vai te dando, assim, qual é a tua personalidade, por que que você fica com raiva, em que momento você fica com raiva. Então, você imagine se a gente pudesse associar tudo isso, né? Ok, eu sou uma pessoa que eu fico com raiva muito fácil, porque eu sou um tipo mais instintivo. Para quem não conhece Enneagrama, é legal conhecer, tem vários vídeos meus no YouTube que explicam e outros tantos profissionais que falam. Mas se eu sei que eu tenho raiva e eu vou procurar uma homeopatia para que eu lide com essa raiva melhor, eu tenho um apoio, sabe? Eu acho que esse é o ponto. E realmente me curar,
enquanto eu estou bem, porque depois que eu estou todo arrebentado, não dá muito, né? Não tem muito tempo, né? Então, a gente só pode É, fazer isso se a gente reconhecer a nossa vulnerabilidade, como a Vanessa falou. isso mesmo. Muito Então, tá legal, bom. Fátima. Nossa, estou super feliz. Eu acho que e vocês sabem que a gente não combina nada, né? A gente, aliás, hoje foi um dia para mim extremamente corrido e aí assim, né? A gente vai conversando porque é esse o objetivo que a Sim, gente converse. Se alguém tiver alguma sim. pergunta, façam, né? Porque a gente está terminando. Eu estou vendo assim muitos coraçõezinhos. Obrigada, Ronan. E Hum, tem uma coisa aqui, esse olhar 360 para o ser humano. É exatamente isso, Fernanda. Quer dizer, é poder olhar para o ser humano não como algo pequeno, né, mas algo muito maior que a gente pode entender de uma outra forma e realmente esse olhar 360 que a gente tem que buscar cada vez mais. Então, é, é olhar os nossos antepassados na constelação, né, dar um jeitinho nessas histórias que ficaram aí de trás, que às vezes a gente carrega, é poder olhar para o nosso corpo e trabalhar um pouco nessa questão mais de saúde física, que está associada com a saúde mental, buscar uma terapia, buscar um coach e fazer isso para você, né? Porque o que adianta você ter dinheiro ou trabalhar e chegar nos resultados de uma empresa se você não chega nos seus resultados? E eu sempre falo uma coisa, né? Na hora que você estiver doente e você ficar incapacitado e você morrer, né? Ou ficar a empresa, claro, vai colocar uma outra pessoa no lugar, por mais que você seja importante. Agora, tua família vai sofrer porque vai te perder ou vai ver uma pessoa sabe, com um problema, né, com um derrame, essas coisas que a gente nem gosta de falar, né? Mas acaba acontecendo isso, né? Então, eu acho que o cuidado com a gente significa a gente poder se amar. E se eu me amo, eu posso amar os outros, né? E essa energia exato. amorosa é muito importante. É, só posso amar os outros depois que eu me amar, né? Pois é, pois é. Bom, gente, acho que a gente vai parando por aqui, senão a gente vai conversar até meia-noite, né? Porque eu e Vanessa gostamos de conversar, a gente vai conversando aqui, né? Vamos indo. E a gente não quer tomar também o tempo de vocês, porque já é tarde e todo mundo quer descansar. Então, eu deixo aqui meu muito obrigada, Vanessa, em primeiro lugar, muito honrada de você estar aqui, obrigada por todas as suas palavras, foram fantásticas, e agradeço a cada pessoa que passou por aqui, alguns só passaram, alguns ficaram, né? Essa live vai ficar à disposição de vocês no YouTube, vai ficar, enfim, no Instagram, ela vai ficar gravada para vocês voltarem a assistir e, inclusive, enviarem essa live para outras pessoas. Se vocês acharam legal, vão compartilhando, né, pessoal? Porque às vezes a gente compartilha tanta bobagem e está na hora da gente compartilhar coisas que façam bem para a alma das pessoas, para o corpo das pessoas. Muito, muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada, doutora Vanessa. Obrigada a todos que assistiram. E quarta-feira, não a próxima, a outra, temos uma outra live. Aí eu vou falar só eu mesmo, não tenho convidado, mas aí eu mando para vocês, vocês ficam sabendo qual é o próximo tema. Tudo bem? Muito bem, muito obrigada, Fátima. Eu que agradeço. Um grande beijo. Tchau. Tchau, até mais.